Só que aí alguém diz assim, ó, tá faltando aí, tá faltando um campo. Qual é o campo? Vai estar faltando aí a data de nascimento. Vixe, está faltando a data de nascimento. E olha que o nosso modelo já foi gerado, né? Ou seja, a gente já fez a arquitetura, já fez o modelo conceitual, já sabíamos quais eram os campos que iam precisar, e esse ainda escapou. E aí, tem jeito? Tem. Para acrescentar, tem. O problema é quando eu tenho que mover, quando eu tenho que mexer, tirar alguma coisa que está em um campo e dividir para 2. Aí o bicho complica. Mas aqui está de boa. Do jeito que está aqui, ó, eu posso fazer só isso aqui, ó. Botão direito aqui em cima e modo de estrutura. É o modo mais rápido, tá? Se você quiser ir pelas faixas de opções, você clica aqui no inicial, ó, modo de estrutura, tá certo? Ó, beleza? Ok, então vou criar mais um aqui, né? E simplesmente você cria. Ecli de nascimento. Ok? Beleza. Esse aqui, data de nascimento, ele é o único campo que eu vou ter que mexer o tipo de dados com vocês. Porque senão vai dar conflito, vai dar problema. Então, eu vou explicar rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, o que é um tipo de dados. Então, simplificadamente, o tipo de dado é o seguinte. O tipo de dado, ele é a forma na qual aquele campo vai receber uma informação. Exemplo. Basicamente, a gente tem dois tipos de dados. Nós temos um numérico, que aceita somente números. Nós temos um alfanumérico, que aceita letras e números. Tá certo? Esses são os dois principais. Existe só esses? Não. Existe, por exemplo, um tipo de dado chamado booleano, que ele vai me dar uma resposta sim ou uma resposta não. Tá? Em princípio, todos os outros se baseiam nesses três. Tá certo? Só que aí alguns outros são derivados com formatos um pouco diferentes. Por exemplo, data, ele deriva de número. Só que ele é um número diferenciado. Tá? Então, tipo assim, ó. Para ficar simples da gente entender. Imagine que você tem aí uma gaveta lá no balcão da cozinha lá da sua casa. Aí você abre aquela gaveta, aí ele tem um espaço para as colheres, um espaço para as facas, um espaço para os garfos, um espaço para as colheres pequenas. Aí o cara vai e coloca a faca no lugar do garfo. Tá errado? Tá. Ele aceita? Ele pode até aceitar. Mas se o formato não permitir? Tá certo? Então eu vou ter um local para colocar as facas, um local para colocar as colheres, um local para colocar os garfos. O tipo de dados é isso aqui. Eu tenho que definir qual é o tipo de dados correto para aquela informação que eu vou receber. Tá? Isso de uma maneira bem simples. Na aula que vem que a gente vai trabalhar em cima disso e entender todos os porquês de tudo. Tudo bem? Mas de antemão, data de nascimento é data. Se eu deixar ele como texto, eu consigo colocar a informação? Consigo. Mas não consigo manipular ela. Não consigo trabalhar com ela. Então eu vou ter que alterar. Então clique aqui nessa lista. E eu quero que você escolha data e hora. Beleza. Então, ó, coloquei data e hora. Não preciso mexer em mais nenhuma propriedade aqui. Tá certo? E eu vou clicar simplesmente aqui em salvar.
E eu posso clicar aqui, ó, botão direito, modo de exibição em folha de dados. Clica nele. E olha só o que é que eu já tenho. Eu vou encurtar aqui. Ó, data de nascimento. Quando você clicar nesse campo, vê para mim se aparece esse calendário bem aqui no cantinho. Parece. Isso é novidade. Isso já veio a partir da versão 2010. A versão 2007 tem, mas não é tão funcional. Tá? Mas 2007 tem e 2007 para frente. As anteriores não tem. Beleza. Aí você clica, ó, é um calendário, onde você vai poder escolher. Só que datas muito antigas é complicado, né? Então, normalmente eu faço isso aqui, ó. Tipo, 19 de setembro de 1958. Não, você pode, por exemplo, 05, 09, 1957. 1977. Ó. Certo? É porque provavelmente você deve ter feito isso aqui, ó. 05, 09, 1978, ó. Aí não sabe o que é. Tá certo? Ele não sabe. Ele sabe se você fizer isso aqui, ó. 05, 09, 1958. Se a gente, no caso, eu estiver trabalhando numa planilha, certo? Numa tabela. Aí tem todas as informações cada vez, de repente eu vejo que está faltando a data de nascimento. Só que ela já está totalmente completa. Aí eu posso colocar uma planilha aí que ele vai fazer no PROC-V, ele mesmo, não, eu estou dizendo assim PROC-V porque eu sei, mas o comando seria outro, né? Que ele vai ler o nome da pessoa e preencher a data de nascimento. Por outros meios pode. Tem como a gente, por exemplo, você tem um campo lá vazio, né? O campo está vazio, mas eu tenho essa informação em outro local, em outra tabela. Beleza. Existem formas de a gente fazer isso, inclusive com consulta. Ou então eu poderia também só pegar a tabela, copiar e colar aqui. Se for os mesmos campos, nas mesmas posições, pode. Mas, por exemplo, o data de nascimento no meu está aqui no... Está no sétimo, está na sétima coluna. Não tem a ordem. E a outra está na terceira, aí ele não vai conseguir enxergar, não. Tem que ser exatamente na mesma posição. Mas a gente resolve isso com consulta. Dá para fazer uma consulta. Ler de uma tabela, pegar a informação que eu quero e inserir onde eu quero. Dá para fazer. Tá certo? Vamos ver se a gente consegue preencher aqui. Eu botei 2,58, tá bom. Mais uns dois clientes aqui qualquer, tá certo? Só para a gente ter algum volume para a gente poder trabalhar. Se eu tivesse preenchido alguma coisa aqui, ó, vixe, esse aqui não é esse cara não. E se eu excluir, ó, clico nele aqui, ó, e dou um delete ou botão direito excluir, pá, excluiu. Quando eu preencher o próximo, ele não vai seguir a mesma sequência. Isso é uma... Eu não vou dizer que é um problema, tá certo? Isso é uma característica dos bancos de dados, tá certo? Qual é a característica? O ID, ele é único. Ele é único a vida toda. Jamais vai se repetir. Então, se aquele cliente não faz mais parte da minha cartela, eu não posso pegar o código dele e colocar para outro cliente. Porque a partir de agora, aquele cliente lá é o 3. Em algum momento, o registro 3 recebeu uma informação. Já existiu. Já existiu e recebeu uma informação. Existe registro dele. Existe histórico. Não está mais visível, né? Não está mais visível. E outra coisa, é errado você excluir. Tanto é que eu sempre digo, não exclua nada. Não se exclui nada de banco de dados.
Ah, mas aí a base vai ficar enxuta, vai ficar grande, não sei o quê. Se ela vai ficar grande, ela vai ser porque o volume está sempre aumentando. Beleza. Agora, vamos imaginar que existe informação que você não utiliza mais. Tipo, tem produto que você não trabalha mais na sua empresa. Aí alguém vai dizer assim, ó, exclui esses produtos que eu não trabalho mais, que eu não uso mais. Não façam isso. Por quê? Porque se algum dia vier uma auditoria e quiser olhar, olha, eu quero o histórico aqui de 1990. Aí ele vai puxar o histórico, aí vai ter um negócio lá estranho que vai ter informações que não bate com a quantidade de produtos. Por quê? Porque tem um produto que não existe mais lá. Pode ter uma série Tá de certo? tabelas que usam aquele registro relacionado. Vai ter, com Você vai certeza. ter problema com essas tabelas com formulário. Só não teria se os registros de históricos fossem tabelas mal formatadas, com redundância. Tipo, eu tenho o nome do produto, o código do produto, o estoque, tudo repetido em várias tabelas. Então, se eu excluir ela da tabela produto, não tem problema, ela aparece em outras, tá certo? Só que aí eu tenho redundância. E aí, a precisão da informação? Onde é que eu sei qual é a informação correta? É que está na tabela produto? É que está na tabela venda? É que está na tabela fornecedor? Então, tudo isso tem que ser pensado. Mas voltando, quando é que você vai excluir uma linha de registro? O primeiro caso é quando aquela linha de registro for duplicada. Tá certo? É uma linha duplicada. É 100% idêntica à outra que está em cima. Então é duplicada. Por algum motivo. Ou ela foi inserida errada, ou o sistema entendeu que deveria ter duas linhas daquela. Tem algum motivo. Mas linha duplicada você pode excluir. A não ser que ela seja duplicada por necessidade. Aí depende da sua visão, do que precisa lá. Mas linha duplicada é problema. Mas excluir cliente, excluir produto, excluir fornecedor, isso você não exclui. Você pode fazer o quê? Deixar ele inativo. Tá? Aí, para fazer inativo, tem algumas técnicas que a gente usa. Tá? Cria uma flagzinha lá para ele, para deixar ele inativo. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Mas evitar excluir. Mas voltando, excluir. Criei o próximo cliente. E o meu cliente agora é o número 4. Aí alguém vai achar estranho. Ué, mas é o 4. É o 4. E vai ser o 4 a vida toda? Vai ser o 4 a vida toda. Então, regra universal. E se bem que algumas pessoas vão discordar disso. Não, se tiver informação, você exclui. Se precisar. Eu discordo, sou completamente contra. O que você pode fazer é o seguinte, é dar uma enxugada na base de X em X tempo, tipo de ano em ano. Você dá uma enxugada de acordo com aquelas informações que são mais relevantes. Exemplo, você pode pegar uma base que já usa aí há, sei lá, 5, 6 anos. Tem uma base mais ou menos grande. O que você vai fazer? Você joga toda ela para um arquivo morto. Arquivo morto simplesmente é você faz uma cópia da base. Copiei, joguei para outro local. Essa base hoje atual, eu posso, por exemplo, excluir tudo e deixar somente o que aconteceu no ano passado e o que aconteceu neste ano. Tá certo? Ou seja, hoje estamos em 2017. Aí eu deixo 2017 e deixo 2016. De 2016 para trás, pode papocar. Ah, Cícero, mas você acabou de dizer que não deleta? Sim, a gente não fez uma cópia. Eu tenho a cópia dela íntegra, do jeito que estava. Que eu vou chamar de arquivo morto. Quando eu quiser qualquer consulta que for anterior a 2015, então eu vou para aquela outra base. Tá certo? E com isso, anualmente eu vou ter sempre bases menores e mais eficientes. Tá certo? Mas aí, professor, vai ter essas duas bases, o arquivo morto e o mais recente. Seria interessante deixar um arquivo morto, fazer um tipo de filtragem Não, você pode. Isso você só vai fazer quando a tua base ficar bastante inchada, ficar grande, ficar pesada para você manipular. Tá certo?
Em bases de gerenciadores maiores, tipo um SQL Server, um Oracle, até mesmo um MySQL, um Postgre ou qualquer coisa assim, eles não fazem isso porque o tamanho deles é incremental. Eles têm uma estrutura diferente para poder armazenar. Então, eles crescerem já está dentro do planejado. Tá? Mas, por exemplo, como a gente está trabalhando com Access, ele cresce rápido, tá? E em pouco tempo ele pode ficar inchado, dependendo do volume de informação que você gera lá dentro. Tá? E pode ser que fique complicado para você trabalhar. Então, preferencialmente, trabalhe com bases anuais. Trabalhe com uma base que gera esse ano. Ano que vem, outra base, novinha. Ou então, a cada 2 anos dentro de uma única base. Tá? Mas isso vocês vão ver de acordo com a situação, com a necessidade. Ok? Sim, então eu vou preencher aqui mais 2 clientes aqui, ó. Rua dos Aviões. Bairro Aerolândia, pronto. Beleza. 5 registros. 5 registros cujos quais eu tenho contagem de 1, 2, 4, 5, 6. Né? Porque um deles eu excluí. Beleza? Esse processo que eu estou fazendo aqui, que a gente está fazendo, chama-se inserção. Tá? E o edição a gente já tinha feito, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Santos Dumont, botar um F2, escrever Santos Dumont T, ó, aparece o lápis indicando que eu estou no modo de edição. Estou escrevendo alguma coisa. Seta para baixo, ele já gravou. Ou seja, não precisa vir aqui, ó, e salvar. Setinha para baixo, ele já gravou. Lembra-se daquela comunicação transparente? Eu preciso saber como é que ele está fazendo por trás, para ele fazer essa gravação na tabela? Não, ele já está fazendo. Setinha para baixo, ele já gravou. Tá certo? Beleza. Clica aqui no botão fechar. Ele pergunta, ó, deseja salvar as alterações feitas no layout? Sim. Fechei. Vou abrir novamente a minha tabela cliente. Opa, abri a minha tabela cliente. Está aqui todo mundo. Isso é o que tem que acontecer. Gravar e abrir e a minha tabela está lá. Tá certo? Aqui na barrazinha de navegação, eu tenho aqui, ó, a navegação dos registros. Certo? Esse último aqui, ó, é novo registro. Eu teria que clicar nele para poder gravar um próximo registro. Mas nem precisa. A partir do momento em que eu digito, começo a digitar, ele já abriu a edição para o novo registro. Tá? Outra coisa, aqui não tem validação. Eu estou digitando sempre tudo de qualquer jeito. Tá certo? Mas tem como a gente colocar a validação. Tá? Uma validaçãozinha mínima, mas tem. Por quê? Porque tudo isso a gente pode deixar para fazer lá no formulário. Tá? Beleza. Essas versões dessas tabelas aqui, desde o 2007, veio com um recurso interessante. Que isso não tinha, isso é interessante. Mas eu volto a dizer, é um recurso meramente de interface funcional. Os dados são armazenados do mesmo jeito que os anteriores. Que o recurso é isso aqui, ó. É uma janelinha de filtro. Então, na própria tabela eu já posso fazer filtros. Tá? Por exemplo, eu quero saber todos os clientes que moram no bairro Centro. Escolho o Centro, clique em OK e eu tenho 3 clientes. Pergunto, isso aqui já é uma consulta? É. Em princípio é. O que é uma consulta?
Uma consulta é um filtro. Eu quero pegar um conjunto de dados, mas eu quero restringir ele a uma informação que eu quero, de acordo com o parâmetro que eu quero. Tá certo? Que é o que eu fiz aqui. Então, eu quero todos os registros de todos os meus clientes que moram no centro. Simples e fácil. Ó, e ainda fica com um íconezinho aqui de um filtro, tá? De um funil, porque eu acabei de filtrar essa informação. Tá? Quer ver outra coisa? Aí eu venho aqui, ó, limpar. E eu quero saber todos os clientes que moram em um bairro, qualquer bairro que tenha Lândia. No caso aqui a gente só tem Aerolândia. Ah não, tem Gentilândia também, né? Que tem mais algum assim que tem Lândia? Parquelândia. Beleza. Pronto. Então eu quero, por exemplo, ó, pegar aqui o bairro e eu quero saber todos os bairros que tem Lândia no meio. Tá? Como é que eu faria isso? Então clica aqui em cima na setinha. Eu tenho, ó, filtro de texto. Ah, mas aqui eu estou vendo, ó, eu tenho Aerolândia e Parquelândia. Legal. Mas se eu tiver uma lista muito grande, você tem que pensar sempre nisso. Os volumes que a gente vai trabalhar aqui é pequeno, não vai chegar a 30. Mas eu quero que você sempre imagine que aquilo é 30 mil. Então eu não vou sair caçando aqui. Beleza. Esse aí não é opção, né? Pronto. Esse filtro aqui ele é padrão no pacote Office. Tá certo? Então eu tenho como classificar e eu tenho um filtro de texto. Ó. Aí nesses filtros de texto, olha o que é que eu posso fazer. Ó. É igual, diferente, começa com... Não começa com, contém, não contém, termina e não termina. No caso, é contém, ó. Certo? Contém. Contém o quê? Lândia. Olha aí que legal. Aí já faz um filtro. Tá certo? Então, filtro nas tabelas é interessante. Mas é como eu disse, a gente não vai trabalhar 100% do tempo com tabelas. A gente só tem que saber que elas existem, como criá-las e criá-las corretamente, porque o que a gente vai trabalhar muito são consultas e os formulários. Tá certo? Apesar das tabelas ser a base, né? Tudo está lá dentro. Todas as informações vão estar lá dentro. Ah, e eu posso tirar o filtro por aqui também, ó. E posso filtrar por aqui. Exemplo, slide. Então eu digito alguma coisa que eu sei, mas não sei onde ela está. Então eu vou lá. Tá? Nesse caso aí, ele busca... Ele faz uma busca seletiva. Certo? Só seleciona. Só diz lá, ó, é esse aqui, ó. Tá certo? Mas ele não filtra. Que é o caso desses aqui de cima, ele filtra. Porque se eu fizesse... Mas no caso de cima eu tenho que saber especificamente qual campo que eu vou procurar, né? Isso. Aqui não. Aqui não. Aqui ele vai procurar na base toda. Vai procurar na tabela toda. Que eu digitei, exatamente. Vai me apontar. Isso. Como se fosse o localizar, né? Pronto. Aí vamos lá. Para usar o localizar aqui, Ctrl L. Tá? Isso é um saco. Porque nas versões anteriores é Ctrl F. Find. Né? Ctrl L a partir da versão das versões de 2010 para trás. 2013 é Ctrl F. Ah, é?
Mexe, né? Tá certo? Então, se eu quiser fazer uma busca um pouco mais refinada, no caso do 2013, é Ctrl L. Mas se for do 2010 para trás, Ctrl F. Tá certo? Isso é importante você anotar. Teclas de atalho são importantes. Sempre vai lhe ajudar. Ok? Então, aqui eu posso botar aqui, ó, slide, examinar documento atual, que aí eu não preciso me restringir a um campo, mas eu posso escolher qual campo. E aqui vem, ó, qualquer parte do campo, campo inteiro ou início do campo, qualquer parte. Aí eu dou um localizar e tchan, 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 ele localiza aqui o slide, tá certo? E me diz onde eu estou, tá certo? O substituir também vai servir da mesma forma. Substituir o que eu localizei por alguma outra coisa, tá certo? Bom, com relação a datas, aí o nosso filtro aqui é mais interessante. Quando ele for por data, tá, ó, eu tiver aqui datas, eu consigo ver, ó, um filtrozinho, ó, bonitinho, certo? E eu consigo ter um período interessante para trabalhar, né? Então, por exemplo, mas a forma dele exibir aqui é melhor, porque ele agrupa por mês. Por ano, por mês e tal, né? Essa visualização dele lá é melhor. Não tem. Esse ano. Ah, sim, isso aqui não tem. Não tem. O que ele vai ter lá vai ser o igual a, diferente, vai ter isso aqui, ó. Certo? Mas, por exemplo, ele vai pegar, ó, o que for amanhã. Ele já pega amanhã, hoje, ontem, próxima semana e tal, próximo mês, trimestre, ano passado e tal, não sei o que, passado, futuro, período, trimestre, né? Ele faz aqui me ajuda bastante com relação a isso, né? Mas, por exemplo, eu quero antes de 31/12/1959. Olha aí. Veio somente os três, né? 58 e 56. Tá certo? É claro que você também tem a barrazinha aqui, ó, que você pode utilizar, ó. Eu tenho localizar, certo? Eu vou ter aqui o substituir. Eu vou ter o ir para, né? Aqui é o selecionar. Mas, normalmente você vai acabar fazendo tudo aqui. Tá ok? E volto a dizer, essas ações que nós estamos fazendo são ações que no dia a dia você não vai precisar fazer. Porque você vai ter você vai ter o formulário para poder fazer isso para você. Tá ok? Então, só recapitulando. Construímos a nossa tabela no módulo de design. Ó, módulo de design. Certo? Próxima aula a gente vai trabalhar bem em cima de tipos de dados. Aí a gente vai poder ver todas as características aqui dele. Ok? Módulo de folha de dados. Certo? Isso aqui eu vou chamar de módulo de folha de dados. Esse módulo de folha de dados, se eu quiser editar qualquer um desses campos aqui, como é que eu faço? Editar. É de 2. Pressiona F2 e edita. Tá certo? Sempre tendo cuidado do lápis desaparecer na hora que você sair do módulo de edição, senão ele não grava. Ok? E aqui em cima você vai ter todos os filtros que você precisa. Tá certo? Para poder você fazer a sua busca localizada. Tá?
Por exemplo, se eu quiser saber, ó, olha só que coisa rápida que a gente pode fazer aqui, ó. Eu tenho uma lista enorme aqui de e-mails. Eu quero saber quantos e-mails eu tenho de Hotmail. Aí para não ter que ficar escrevendo, eu localizo um aqui, certo? E faço isso, ó. Seleciono, botão direito, e eu coloco aqui, ó, contém Hotmail. Pá. 5. Então, se eu tiver vários daquele cara, simplesmente eu seleciono o que eu preciso e ele vai buscar todo mundo. Aí ele já filtra. É como se eu tivesse vindo para cá, ó. Tá certo? Só que isso é mais rápido. Aí eu vou, ó, limpar filtro. Tá certo? Ou eu posso fazer o contrário. Hotmail, ó, não contém Hotmail. Então, só vai mostrar os Gmails. Tá certo? Isso aqui eu já estou vendo, ó, que eu tenho uma lista. Tá certo? Tem outros recursozinhos, mas, em princípio, o que a gente vai trabalhar com tabela, basicamente é isso. Ou seja, a tabela para a gente vai ser uma tabela bem feita, padronizada, para que a gente possa fazer a inserção dos dados. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Então, pessoal, por hoje é só.